A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã. Que bom que nós estamos juntos mais uma semana, amém? Isso é mais uma vez o sinal da fidelidade, do carinho, do cuidado de Deus. Sabe por quê? Porque hoje nós acordamos, amém? E hoje nós acordamos com saúde. E mesmo se você acordou com algum problema de saúde, você sabe que todas as coisas, todas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Nós sabemos que mais do que nunca, nós temos que exercitar aquilo que a palavra nos diz lá em Gálatas, o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, ele fala de amor, ele fala de gozo. O gozo é alegria. Eu sei que quando você olha para aí, tudo que você está do seu lado e as notícias que você recebe, elas são tristes. Eu sei, são notícias tristes, mas nós precisamos encontrar alegria no Senhor. E eu sei que nós podemos isso. Eu sei que você e eu podemos encontrar alegria no único que pode dar uma alegria verdadeira. Uma alegria que não nos faz ficar abatidos nem desesperados. Também fala aí no fruto do Espírito que nós devemos ter paciência. Paciência é saber esperar o tempo certo para todas as coisas. O tempo certo para nós podermos sair para a diversão e para o entretenimento, o tempo certo para a vacina chegar, porque é algo que eu ouço com muita frequência, não vejo a hora da vacina chegar, o tempo certo também para nós podermos passear livremente pelas ruas. Também precisamos exercitar o nosso domínio próprio para entender que nós estamos debaixo de autoridades. Em certa ocasião, a palavra do Senhor ela diz que nós precisamos dar a César, palavras do próprio Jesus, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus estava sendo muito claro quando ele diz o seguinte: nós precisamos obedecer às leis, nós precisamos obedecer aquilo que é posto sobre nós como cidadãos. Isso significa que independente do governo a que nós estamos submetidos, nós precisamos ser obedientes. E isso traz para nós domínio próprio que só o Espírito Santo pode dar. Nós precisamos exercitar o fruto do Espírito todos os dias. Então é para você, que eu sei que tem exercitado o seu fruto do Espírito, né? O fruto que é gerado em mim e em você quando nós conhecemos o Senhor Jesus. Eu quero te dizer, meu irmão, glória a Deus pela sua vida. E se você não tem conseguido, comece a clamar ao Senhor, porque se você tem o Espírito Santo, como nós temos em nome de Jesus o Espírito Santo sobre a nossa vida, nós precisamos gerar fruto. Amém? A palavra que nós compartilhamos hoje, ela está lá em Mateus capítulo 22, a partir do versículo 37. Eu queria falar para você um pouco daquilo que o Senhor me admoestou nessa palavra e eu queria que você, junto comigo, refletisse sobre o que Deus quer de mim e de você. Vamos orar juntos? Senhor, obrigado por mais um dia, obrigado pela tua fidelidade, obrigado pelo teu cuidado, pelo teu sustento. Obrigado, Senhor, pela saúde que nós temos, às vezes alguns com problemas familiares. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui. Obrigado, Senhor, porque nós temos te clamado e o Senhor tem ouvido. Independente de nós, isso não é porque nós somos diferentes, mas é porque o Senhor é misericordioso. E a tua palavra nos diz que se nós clamarmos, o Senhor vai nos responder. E nós cremos nas tuas respostas para todas as nossas orações. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, no Evangelho de Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 37, a palavra diz: Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés, os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Irmãos, nós estamos aqui em um contexto em que Jesus é interrogado acerca de qual mandamento da lei era mais importante. E na verdade aqui Jesus, de forma muito sábia, porque tudo que vem do
do nosso amado Redentor é sábio, é maravilhoso, é profundo, é tremendo. E aí ele é indagado, o que é mais importante? Jesus fala assim, e aqui essa pergunta, ela retoma a lei de Moisés que havia sido dada ao povo de Israel lá em decorrência da conquista da terra prometida. Está lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, né, que Moisés fala sobre os mandamentos. E ele fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o seu entendimento, com todas as tuas forças, e somente a ele servirás. Então aqui Moisés estava falando sobre a importância de servir apenas a Deus. E Jesus ele é indagado sobre esses mandamentos que haviam sido dados lá em Deuteronômio capítulo 6 ao povo de Israel. E Jesus ele é enfático, ele é claro e ele diz assim, ame ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, e somente a ele servirás. E aqui Jesus coloca 3 pontos importantes: amar a Deus com o coração, com a alma e com a mente. Coração, alma e mente. E eu estava pedindo ao Senhor uma orientação sobre aquilo que nós conversaríamos hoje, sobre aquilo que o Senhor queria me falar, não é? E eu não sei se vocês estão nesse período da vida de vocês, esse período que nós estamos mais tempo em casa, nós estamos fazendo mudanças, né? Aquelas faxinas, nós que somos mulheres e até homens também, que gostam de se envolver com essa parte de limpeza, ou de fazer aquela faxina que não conseguia na maleta de ferramentas, ou em tantas coisas, né? Ou fazer aquele jardim, enfim, nós estamos num momento de fazer coisas que nós não costumávamos fazer, pela falta de tempo, pela correria. Às vezes, quando nós estávamos disponíveis no nosso período de férias, nós estávamos realmente cansados, precisando de um descanso. Mas nesse momento nós estamos num período bem prolongado, talvez nunca nós tenhamos, talvez não, eu tenho convicção disso, depois da minha vida adulta, nunca fiquei tanto tempo em casa, sem ir ao trabalho ou ir à escola, enfim. Então esse é o período em que nós estamos vivendo, ou melhor, a maioria de nós está vivendo. Alguns estão trabalhando normalmente, mas uma boa parte de nós ainda não voltou à rotina normal dos seus trabalhos. Então nós estamos nesse momento que ficamos muito em casa, e mesmo aqueles que voltaram estão ficando mais em casa, porque afinal de contas a orientação é ficar em casa, não é isso? Nós só estamos saindo para questões de necessidade. Então eu aqui na minha casa, eu estou nesse momento em que eu estou fazendo faxinas de coisas que eu nunca não tenho tempo, que eu nunca tenho tempo para fazer. É aquele armário que você quer limpar todo por dentro, limpar a parte de cima. São algumas organizações, algumas decorações. E isso também me dá um entretenimento. Eu confesso que isso para mim tem sido um lazer muito bom e muito gostoso de fazer em casa, né? Mas eu estava conversando com o Senhor e falando, Senhor, eu precisava fazer isso, fazer aquilo que eu programei, eu preciso fazer essa situação tal, e depois eu vou parar um pouquinho para o meu momento com o Senhor, não é? Na verdade, eu ia parar para fazer essa gravação. Falei, Senhor, depois que eu terminar tudo, porque aqui em casa nós fazemos um devocional pela manhã, né? Nós oramos, temos a palavra e também fazemos à noite. E eu pensei, Senhor, eu vou deixar para gravar e fazer tudo depois que eu terminar. Mas eu pensei assim, eu mesma, eu vou estar muito cansada. E aí o Espírito Santo me trouxe uma palavra que está lá aqui em Mateus mesmo no Evangelho, que diz assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. E é muito interessante que se nós formos nos remeter lá na criação, né, Caim, com Adão e Eva e os filhos deles, Caim e Abel, é muito interessante que Caim e Abel ofereceram sacrifícios para Deus, ou seja, eles ofereceram algo conforme o Senhor pedira. Mas havia uma grande diferença entre eles.
a forma como eles ofereciam, a maneira como eles apresentavam esse sacrifício. E aí foi isso que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Ele me disse: minha filha, espera um pouquinho, as suas prioridades estão invertidas. O meu reino é primeiro, a minha vontade é primeiro, o resto é acrescentado. Eu não, observe, queridos, que eu não deixaria de oferecer para Deus esse momento, mas Deus queria que esse momento fosse colocado para Ele em primeiro lugar. Então eu entendi, e naquele mesmo momento eu parei, me arrependi, pedi perdão ao Senhor e comecei então a fazer o que eu estou fazendo aqui agora, a compartilhar aquilo que o Espírito Santo havia ministrado no meu coração. E aí me fez pensar sobre muitas coisas, e uma delas que eu tenho visto muito nesses últimos dias é a quantidade de TV que nós temos visto. Eu hoje, quando eu estava pesquisando algumas coisas na internet, eu vi uma frase que era assim: sua série da Netflix está em dia, e a sua leitura da palavra? E aquilo eu achei muito interessante, porque nesse momento nós temos acesso a muitas coisas, não é? Então a televisão nesse momento, as Smart TVs, os celulares, eles são uma das nossas formas de entretenimento. Porque afinal de contas nós pensamos assim: eu estou em casa. Eu vou fazer o quê? Eu tenho que buscar alguma coisa. Mas é muito preocupante porque, e eu não estou dizendo que nós não devemos ver, eu gosto, aqui em casa todos nós assistimos, eu gosto muito de séries, né, de algumas que podem ser vistas, porque tem outras que não têm a menor condição, e filmes também nós gostamos de assistir. Mas aquilo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, até que ponto isso invade a mente da nossa família? Até que ponto isso invade a nossa mente e chega a invadir a mente da nossa família? Porque em alguns momentos nós começamos a ver uma série, uma outra série, e aí de repente, quando nós percebemos um outro episódio, porque é assim, a série ela tem essa função de quê? De nos levar a ver o outro episódio, não é assim? Todos que assistem sabem disso. Mas a questão é, até que ponto nós ficarmos ali, isso rouba do nosso tempo em família, do nosso tempo de conversa na família. Quantas vezes o filho chega e fala: espera um pouquinho, que agora é um momento importante, não é? Ou então nós às vezes ficamos impacientes, damos um pause ali e o filho, o marido, quer falar alguma coisa para nós, mas nós estamos impacientes para que ele vá logo e nós consigamos ver. E aí Jesus, ele é muito claro quando ele nos diz aqui, Mateus 22:37, ame o seu Deus. Ele está aqui ratificando, confirmando a lei de Moisés, que foi dada lá em Deuteronômio. Então a lei, ela era para os judeus, mas o que Jesus está dizendo aqui não era para os judeus só, era para todos aqueles que o receberam. Porque a palavra diz que todos aqueles que o receberam, foram chamados filhos de Deus. Então isso é para mim, é para você. E Jesus está falando aqui: olha, tomem cuidado, porque eu quero o seu coração, a sua alma e a sua mente. Isso significa que nada pode ocupar esse lugar na nossa mente que precisa ser dado ao Senhor. Nós podemos nos entreter, nós podemos nos divertir, nós podemos fazer outras coisas, mas nada pode ocupar as primícias do nosso relacionamento com Deus, porque foi isso que Deus exigiu lá de Caim e Abel. Ele falou assim: olha, vocês vão me oferecer sacrifício. E ele tinha orientações específicas, e as orientações dele são específicas para nós. Busca o reino primeiro, e o resto é acrescentado.
Ele ratifica a lei e diz assim: olha, vocês têm que me amar com toda alma, coração e mente. Ou seja, a nossa mente precisa estar focada em Deus. E nesse período em que nós podemos sim nos entreter, nós não podemos esquecer do principal: buscar a Deus em primeiro lugar. Ao mesmo tempo que nós podemos nos entreter, nós também podemos crescer como homens de Deus, crescer como mulheres de Deus, na busca da palavra, na busca da face do Senhor. Nós sabemos que é um tempo de oração, mas a oração ela não pode ser apenas para benefício do cristão, para ele receber alguma coisa material. Nós oramos para que cure, para que Deus abençoe, para que Deus nos livre. Amém? E nós podemos orar por isso e devemos. Mas nós também precisamos orar para que nós nos aproximemos mais de Deus, para que nós estejamos mais bem relacionados com Ele, para que o prazer que nós tenhamos principal seja estar na presença dEle. Então nós podemos ter outros prazeres, sim, mas nós também e principalmente precisamos estar focados em Deus. E aí Jesus ele fala: olha, eu quero a sua alma, o seu coração e a sua mente. Na minha mente vem o centro de tudo que eu vou fazer, não é isso? Então a minha mente ela me direciona. A minha mente, ela começa a me orientar para aquilo que eu devo fazer. E muitas vezes, algumas coisas que nós temos visto, elas começam a entrar na nossa mente. E a partir do momento que elas entram na nossa mente, elas começam a nos direcionar. Então nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós estamos vendo. São diversões, mas são perigosas muitas vezes. E nós temos que ter cuidado porque elas podem nos desviar do foco, que é a salvação em Cristo Jesus. Não pense que nesse tempo em que você está em casa isolado, não há chances para você pecar, nem não há chance para você se desviar do caminho. Assim, porque muitas vezes a chance do desvio está a um clique, a um ligar de televisão. E nós precisamos estar atentos a isso. Talvez na época de criar a televisão, de criar esse meio, talvez não se havia uma dimensão daqui ponto nós chegaríamos. Mas nós chegamos até aqui. Hoje nós, muitas vezes, somos acompanhados pela TV quase que o dia inteiro, se não tivermos cuidado. Então, queridos, em nome de Jesus, nós precisamos ter cuidado porque pode ser benéfico. Hoje a TV e os celulares, eles são canais bons para nós estudarmos, né? Os nossos filhos, meus filhos estão estudando em casa, eu estou dando aulas, o meu marido resolve tudo pelo celular e também pelo seu computador, assim como eu. E nós precisamos utilizá-los. E podemos utilizar para entretenimento? Lógico que sim. Não é isso que eu estou dizendo, e todos nós podemos e devemos até usá-los para entretenimento. Mas nós precisamos ter cuidado de não nos esquecermos que o reino de Deus precisa estar priorizado na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Nós não podemos esquecer que nós precisamos amá-lo com nossa mente, coração e alma. No coração vem as nossas emoções. As nossas emoções muitas vezes têm ficado naquela ânsia de resolver qual é o próximo capítulo, não é? De saber o que vai acontecer. Mas nós precisamos ter cuidado para não dar espaço para que isso nos invada e nem tome conta de cada um de nós. Isso vale para as séries, para os filmes, para aquilo que nós temos visto na nossa casa. Está tudo muito fácil, muito acessível. E eu quero te dizer que quem vai te dar o discernimento é só o Espírito Santo de Deus. Para que você saiba que tem certas coisas que elas entram na sua mente e elas podem povoar ali. Da mesma forma que a palavra diz que a fé ela vem pelo ouvir
e ouvir a palavra de Deus. Você foi inundada, sua mente foi inundada pela palavra de Deus. E glória a Deus por isso. Mas também ela pode ser inundada por coisas que não te abençoam. Eu quero te dizer, meu irmão, em nome de Jesus, que eu não sei sinceramente como é que você tem vivido, mas aquilo que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Minha filha, você precisa me dar aquilo que você já me dá, lógico, e pode me dar mais. Mas ele também disse outra coisa para mim, o Espírito Santo. Ele ministrou meu coração. Mas eu quero o seu melhor. Eu quero as suas primícias. Eu quero que você me ofereça algo de melhor que você tem. E é isso que o Espírito Santo quer de cada um de nós. O melhor de nós para Ele. Porque nós não precisamos mais oferecer sacrifícios como Caim e Abel ofereciam. Mas nós temos que nos apresentar, segundo a palavra, como um sacrifício santo e agradável. E ser um sacrifício santo e agradável é se permitir amar ao Senhor com alma, mente e coração. E esse é o desejo do coração de Deus para cada um de nós, meu irmão. E eu quero, em nome de Jesus, profetizar para você e para sua casa, para sua família, que o Senhor seja o centro de tudo que for feito aí na sua casa. De tudo que for feito, que os nossos filhos, que as nossas atitudes reflitam a glória de Deus todos os dias. Amém? Diversão é bom, diversão é saudável, mas pode ser perigosa. Então cuidado, cuide da sua mente, cuide do seu coração e cuide da sua alma. Ame ao Senhor e permita-se ser inundado por esse amor que já nos atraiu, mas que você seja inundado por esse amor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor. Eu te agradeço por mais essa palavra. Eu te agradeço porque o Senhor não nos desampara. Eu te agradeço, Senhor, porque nós podemos ouvir o Teu Espírito Santo ministrando ao nosso coração. Obrigada, Deus. Isso sabe por quê, Senhor? Porque o Senhor nos ama. Obrigada, Senhor. Nós somos muito gratos ao Senhor por esse amor. Somos muito gratos porque o Senhor tem nos sustentado todos os dias. Eu quero agora, Pai, clamar em nome de Jesus. Que o Senhor possa invadir e preencher o coração de cada vida que está me ouvindo nesta noite, Senhor. De cada vida que está me ouvindo neste momento. Meu Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa inundar, possa, Senhor, confortar, possa trazer, ó Deus, em nome de Jesus, um inundar de alma, mente e coração, Senhor. Que o nosso coração, que as nossas emoções estejam voltadas para o Senhor. Que a nossa mente seja levada cativa à sala do Teu trono, Senhor. E que a nossa alma seja preenchida por esta doce presença, Senhor. Meu Pai, eu profetizo sobre a casa de cada vida neste dia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E ainda na Tua presença, Senhor, eu quero clamar a Ti, que o Senhor possa confortar as vidas que neste momento, Senhor, perderam entes queridos. Meu Deus, Tu sabes de todas as coisas, nós cremos nisso. Nós cremos que o Senhor está se incumbindo de enxugar as lágrimas, ó Deus. Que o Senhor possa confortar, que o Teu Espírito Santo possa acolher e apaziguar todo o sofrimento, Pai. Da mesma forma, eu quero colocar tantas vidas, Pai, que nós temos, que os nomes chegam diariamente para nós. Meu Pai, que o Senhor use de misericórdia, que o Senhor possa curar aqueles que precisam de cura, Senhor. Que o Senhor possa restaurar aqueles que precisam de restauração, da alegria, do ânimo, Senhor. Que o Senhor possa levantar aqueles que estão abatidos, desesperados, Senhor, inconformados. Pai, em nome de Jesus, realiza a Tua obra para a glória do Teu nome. Amém e amém. Que a graça de Deus,
o amor do Filho e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada vida até a volta do Senhor Jesus. Que todos digam amém. Restaura-me, ó Deus, dá-me seu coração, santifica-me, purifica-me, dá-me seus olhos. Restaura-me, ó Deus, dá-me seu coração, santifica-me, purifica-me, dá-me seus olhos. Leva-me aos lugares da sua comunhão, restaura o